Bom, então, iniciando as apresentações da tarde, a gente vai ouvir agora o Bernardo Faria. Bernardo, de Londrina, trabalhou junto com a Just in Type para o lançamento de fontes tipográficas, terrorista. Quem não conhece, fontes, terrorista. Ele é professor, tem uma agência de publicidade em Londrina e também é produtor cultural e tem um escritório onde ele utiliza para desenvolver a área de tipografia editorial, que é o BR Tipo. Né? Então vocês podem ver que ele é bem versátil e a palestra dele hoje é sobre a minúcia na tipografia. Né? Como é importante conhecer os aspectos mais refinados, mais detalhados para se chegar no projeto editorial. Muitas pessoas podem imaginar que fazer o projeto editorial de um livro é fácil. Não é fácil. Né? É fácil fazer de qualquer jeito. Né? Mas quando a gente precisa elaborar, trabalhar melhor e ter um resultado estético mais refinado, a gente precisa de mais conhecimento. E o Bernardo vai mostrar para a gente um exemplo hoje. Olá. Boa tarde. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou muito feliz em poder comer churrasco. Ainda não me deram churrasco, mas eu sei que eu vou comer. Então eu vim para fazer essa avaliação. Então, vamos lá. Esse título da palestra, o demais estranha que seja, ela é boa porque ela já chama atenção, senão você já ganha um ponto a mais. Fala, deve ser alguma coisa legal. O que eu queria colocar, que o Volente tinha colocado no começo na hora de me apresentar, como o processo de aprendizado da tipografia, ele vai ser uma construção, uma composição de conhecimentos até você desenvolver um produto. E esses tempos atrás eu estava ouvindo até na rádio falando sobre conhecimento. Ela falou assim, todo produto ele é conhecimento. Quando você olha, por exemplo, um projeto editorial, o fruto dele, só educação não basta eu estudar. Mas quando eu aplico ele, o resultado dele, uma nação que é evoluída, umas teorias que existe é ela conseguir desenvolver produtos bem elaborados. Se você faz só um cesto de vinho ou você constrói um carro, isso influencia. Então, quando eu olho no design e nos contatos que eu tenho em design, assim, como nos últimos tempos a gente sofreu uma evolução enorme na parte tipográfica, de conhecimento, sobreposição de conhecimento para desenvolver projetos editoriais e afins. Então, a minha história começa na universidade, estudando design, e durante um processo eu não tinha uma emoção muito grande no aprendizado de design. Eu achava tudo muito assim, se você executar bem, você vai passar, tudo certo. Só executa, não deixa nada para trás. E daí eu acabei tendo contato com tipografia, devo só Nerd, agradecer ele hoje mais uma vez, não sei se ele vai lembrar, toda vez que eu encontrei ele eu comento. E daí eu tive contato com a tipografia e isso me emocionou muito. Falei, cara, tem um negócio para estudar agora. Eu achava tudo assim, estudava, mas parecia que tudo era de boa. Mas eu não sabia que isso ia dar tanto problema na minha vida. Eu achava que ia ser só divertido. Porque antes eu montava uma caixa de texto, soltava um texto lá dentro e falei assim, tá pronto. No Corel, ainda, né? Daí ele faz aquela justificação boa, assim, que no meio faz um monte de regaço, assim, tudo aberto. Aí eu comecei, é entre palavra, é entre letra, não pode escalonar o glifo, e aí vai, todo um conhecimento. E eu trouxe um pouco isso num projeto para discutir, que é um projeto que acabou de sair, que é esse livro, vou mostrar muito agora, depois eu mostro, que ele é fruto disso, assim, de quanto detalhes envolve num processo editorial, no caso desse livro, que foi o material que eu trouxe para a gente discutir. Eu coloquei aqui essa tela, dessa chamada, e queria mostrar assim, algumas decisões para fazer igual uma tela dessa aqui. Questões de lá em cima, o dia tipo Rio Grande do Sul, eu usei uma fonte que foi desenvolvida junto com o Tony, na Just in Type, que chama Terrorista. Essa é a Terrorista Dilma. A gente tem a marca e Marighella, mas a Dilma é a mais feminina delas.
o que a gente tinha lá? Eu tenho o estilo alternativo, né, um recurso OpenType, então eu vou colocar a fonte, eu vou lá, vou ativar um estilo alternativo, pô, ficou bacana, tá. Faço uma troca. Aí, no título, usei uma fonte do Ricardo Esteves, que é directa. Isso é um problema com o avanço, né, quando você vai cada vez mais aprofundando, eu não consigo mais usar a fonte roubada. Então, uma dificuldade tremenda. Isso na faculdade era tão de boa. Eu falava, meu, acabei de receber um pacote da Adobe, 1000 fontes. Yes! Hoje eu coloco e falo, meu, não posso. Porque eu sei o trabalho que envolve desenvolver e outras coisas mais, né? Porque você vai aprimorando. Provavelmente que vocês já devem entrar no da fonte e afins, né? Para pegar a fonte, já entraram. Hoje eu olho aquilo e falo, nossa, que bosta. Então tem esse processo também. Antes eu vivia numa situação muito mais tranquila, porque eu escolhi e falava, tá bom, ficou legal. Questões de tipografia, por exemplo, entre o espaço de tipografia para o 1 da minúcia tem um espaço M, então conhecimento sobre o uso do espaço branco. Aí eu tenho a família directa, nesse caso aqui eu usei 3 fontes, então tem a Thin, tem a Medium, então eu vou tomando essas decisões de peso. Então tem uma família que tem várias fontes dentro, eu falo, acho que isso vai ficar bem aqui, isso vai ficar bem ali. Quais numerais eu uso? Para quem já estudou tipografia, isso já é algo ok. Para quem está começando, isso é uma coisa meio estranha. Você fala, nossa, às vezes tem fonte que tem mais de 4 versões para numeral. Ele tem tabular, que é com a mesma largura, ou ele tem o alinhado, ou ele tem daí o de texto, que esse fica pendurado. As pessoas, gente comum acha tipo tá torto. Né? O cara põe no cartão de visita e fala assim, ó, tá torto o número aqui, ó. E para nós é demais, né? Eu olho, nossa, como é bonito o old style. E daí a gente fala, meu, vai por mim que isso é bom. Outras coisas legais, por exemplo, tem essa fonte aqui que está escrito meu nome, que é uma coisa que ainda não, essa fonte ainda não tem nome, ela tem um nome provisório, mas é de um outro projeto editorial que eu fiz, que é sobre um jornalista de Londrina, e a intenção era que tivesse uns postais e ele tinha uma escrita muito estranha. E daí eu me inspirei nela para fazer essa fonte, e ela tem um sistema falso randômico, que conforme você digita, quando o contexto alternate está ativado no OpenType, ele vai trocando as letras. Então, aqui a gente tem um glifo só de D, a hora que está ativado ele vai ficando tudo meio... Então ele engana a pessoa achando que é algo feito manual, né? E, na verdade não é. E outros conceitos, por exemplo, como a própria distribuição espacial, né, dos elementos, inclui um grid que eu sempre coloco, a minha percepção, que eu só uso o termo grid, ou grelha, malha, sei lá, usem como preferir, mas eu sempre tenho uma reflexão a partir da tipografia. Eu não uso só formas geométricas, eu sempre fico pensando através do ponto, da proporção da letra, como é que eu distribuo, então eu sempre falo, meu grid é grid tipográfico. Então, quando eu penso em elementos de distribuição, também eu vou pensar no baseline grid. Ok, então só para mostrar o quanto de coisas eu fiquei pensando para fazer isso, que talvez se fosse no começo da faculdade eu não pensaria isso, eu não teria sofrido o que eu sofri para fazer isso. Seria só tipo, ok, tá legal, bacana. Hoje eu fico pensando, vai ter uma ligatura, isso aqui vou tirar no ativo, desativo. Mas o quanto é muito mais prazeroso também o resultado final, porque eu sinto que eu tenho um conhecimento meu que foi transferido para ali. Que graças a Deus aqui está digital. Então se eu desligar aqui, falou, ok, o trabalho foi embora. Mas como fizeram o streaming, está na internet agora. As pessoas vão ver. Agora me fala uma coisa, o que vocês acham quando o material está assim, ó? E aí? Está impresso. Aqui o que você pensa, o seu conhecimento foi transferido para cá. E a forma que usou ele está aqui. Então uma coisa que me consome sempre quando eu estou pensando num projeto editorial é assim, qual que é a melhor aplicação que eu posso fazer nos meus conhecimentos nesse material? Para chegar no melhor possível, que vai ficar para a posteridade. Acredito eu que vai passar de mão para outras pessoas, né? Então, para traçar um caminho para vocês verem um pouco de como é esse processo, eu trouxe esse livro em si, que é de uma exposição que chama Momentos, de uma artista plástica londrina que chama Patrícia Lopes. Londrina é a cidade onde eu moro, que o nome é Londrina porque é Little London. Foi colonizado por ingleses, é verdade. Mas não existe inglês lá, ninguém ficou. Eles só foram, fizeram o trilho do trem, ganharam dinheiro e foram embora. E venderam as terras daí para quem estava lá.
Mas, por incrível que pareça, você vai lá, tem a cabine de telefone é igual de Londres. Juro. Cafona. Mas ok. Mas a polícia lá não usa cotonete na cabeça, não. Essa aqui é uma das obras dela. Ela chama de novo abstracionismo, algo do gênero. E ela usa, e aí, olhando o trabalho, todo o processo, eu tenho muita essa imersão no projeto. No caso desse catálogo, se é de um livro de texto, eu vou ler o texto todo, para ver o que me inspira. E no caso do trabalho dela tinha uma frequência muito grande de uso de composição geométrica, principalmente base quadrada. Era o suporte que ela usava mais, trabalhando com circunferência, triângulos e afins. Eu dissecando um pouco isso, fui percebendo que ela tinha essa coisa de seccionar sempre em partes, então ela acabava criando também uma malha para distribuir os elementos na tela. Aqui algumas outras obras que você vê que às vezes saíam um pouco disso, mas com frequência você tinha essa base quadrada de projeto. Aí me pareceu óbvio, a questão até do formato do livro seguir essa mesma característica, né? Então eu acabo chegando num formato que ficou 20 por 20 centímetros, isso tem a ver com aproveitamento também gráfico, que é um mal necessário, pensando na questão comercial, talvez olhando pelo viés do Hagen. Você tem até um ponto e você tem um outro ponto. Como é que eu vou unir os dois caminhos, né? Eu adoro pensar novos formatos, mas eu fico sempre tentando equilibrar. Eu penso nas ideias de formatos novos, eu vejo, será que eu consigo viabilizar ou não um projeto? O que eu consigo ganhar ou não nesse? E daí eu chego nisso aqui. Algumas reflexões ligadas à questão de proporção. Eu tenho um formato que eu falei, não, 20 por 20 seria legal para trabalhar, tem a ver com o material dela, né, o trabalho dela. Aqui está parecendo muito linear, mas minha cabeça não é assim. Eu acredito que a maior parte de vocês também não é. Ela fica insana, porque ela vai, volta, revê e tal. Estou tentando passar de uma forma mais clara possível o caminho. E ele é um retângulo racional, porque ele tem uma proporção de 1 por 1. Ele é um quadrado, então tipo, você criar módulos quadrados é só... Tá tudo certo. Aí eu coloquei um elemento ali, para pensar também na cena. Quando eu estou colocando 8 por 8, fico preocupado em pôr o símbolo de multiplicação e não o X que a gente coloca, né? Ou você digita no texto, você não tem aquilo da digital automática, 20 por 20. Então, questões tipográficas também, de uso de glifos corretamente. Então, vou pôr 8 por 8, mas estou usando um X ou estou usando multiplicação, né? Isso, nesse projeto, era muito importante, até na hora que eu vou escolher a fonte, saber se ela tinha esses desenhos. Porque se eu estou fazendo um catálogo de arte, quais são os elementos que implicam? Eu tenho um texto com crítico e eu tenho as medidas da obra. E a medida da obra você vai usar uma multiplicação. Imagina eu pegar uma fonte da fonte para usar e não tem um símbolo de multiplicação. Vou fazer na unha? Vocês já colocaram acento, cedilha em fonte? Vocês já fizeram essa merda, né? Fica tudo torto. Você fala, acho que passa. E se eu colocar o A do Arial com uma crase? Uma fonte diferente. Então assim, eu já vou pensar o projeto como um todo. Eu olho o texto, vou ter esses símbolos, essas coisas que eu vou ter que usar. Tá, mas eu chego na coisa mais insana que é assim, tá, e quando eu fico então com a página dupla? Na página dupla, quando eu tenho dois quadrados lado a lado, eles geram uma proporção que é 1 raiz de 4, que se chama retângulo dinâmico. Que significa que a mesma proporção que eu tenho na horizontal, eu tenho na vertical. Então se eu pegar essa proporção, eu rotaciono ela, escalono ela certinho, né, sem deformar, eu tenho de novo. Então um retângulo dinâmico, você consegue encontrar ele dentro dele. É o caso do A4 nosso, que ele é o raiz de 2. O A4 você dobra no meio, ele vira um A5, que é a mesma proporção do A4. Então é como se você tiver no Illustrator, por exemplo, você consegue de um A4 transformar num A5, né, usando ele proporcional. Aí essa reflexão me ajudou a definir o 8 por 8 e não 6 por 6, por exemplo. Porque sempre quando eu estou subdividindo 8 por 8, eu consigo reencontrar esse raiz de 4 dentro, então eu começo a criar uma coisa de harmonia. Aí eu estou pensando o design não só como uma composição plástica, mas como música. Né? Ele vai ter um ritmo, as coisas vão ter uma correlação espacial. Então não está jogada no espaço, mas ele vai ter uma relação assim. Quando eu estava na escola e eu fiz o teste vocacional, eles falaram para mim que eu poderia ser engenheiro civil.
Você falou que era o relojoeiro. Eu falei, eu lembrei disso até porque eu falei da palestra. O processo de trabalho é um processo muito racional, mas ele é muito criativo nas avaliações. É como se eu estivesse fazendo tijolinhos, né? Eu vou fazendo camadas, eu preciso fazer uma estrutura que funcione no fim. E aí começa o processo de discussão, né, nesse caminho. Aí quando eu chego lá nos detalhes, eu vou pensar numa coisa que tem, que é um baseline grid. Será que eu consigo seccionar esses módulos e eles me gerarem uma espessura possível de eu trabalhar para a hora que eu for pôr as fontes no espaço, elas todas estejam no mesmo ritmo? Se eu coloco uma legenda aqui, ou eu coloco um texto aqui, o ritmo que ela está na página é o mesmo ritmo que está lá? Porque todas vão seguir essas linhas de apoio. Eu não estou só pegando e colocando uma caixa de texto, mas eles têm uma correlação espacial. Então eu consigo criar um ritmo visual. Se você vira uma página para outra, não sei se isso incomoda vocês, mas isso é uma coisa que me dá um pouco de pavor, assim. Eu giro a página e daí as caixinhas de texto ficam assim, ó. Vai me dando uma coisa meio gif animado, sabe? Eu falo, não, por que não pôs tudo certo, cara? Toda pelo menos dá um Ctrl X, Ctrl F, que daí cai no lugar. Ou no caso do InDesign, tudo V. Aí eu chego e essa subdivisão é 16, que é múltiplo de 8. Então essa relação da subdivisão tem uma correlação que de novo volta lá no raiz de 4, que está lá no macro. Então do macro vem vindo para o micro, eu vou pensando nessa relação dos elementos. Aí eu vou fazendo às vezes subdivisões de linhas, que também usa metade, não usa um terço para não ficar quebrado. Eu seguro aí, essa tela de trás depois eu vou evoluir um pouquinho nas próximas lâminas. Então basicamente o que eu vim até agora, pensando na questão da forma, como é que eu consigo criar uma pauta musical para esse projeto. Então ela tem um ritmo, tem uma correlação espacial, as coisas, eu faço, tudo isso é óbvio que tem muito teste, muito processo de avaliação. Aqui é só uma simplificação, existe muito print que é feito. E talvez essa até a pergunta que eu estava fazendo para o Diego aquela hora, como é que é o raciocínio do físico para o digital? Eu aprendi muito cedo, assim, né, no design, que assim, tela é uma coisa, impresso é outra. Imprime o troço que muda tudo. Então, às vezes na tela eu acho que você tem a coisa do escalonar, eu acho bonito, mas eu imprimo e avalio na mão e volto, porque a percepção muda. Como você tem escala aqui, o impresso ele vai funcionar diferente. E daí chega nesse processo de beleza, aí chega aqui. Aí eu aproveito essa mesma malha para pensar um lettering, que daí ela entra numa outra questão, que é uma questão de produção gráfica. O livro, para mim, uma das coisas que eu mais gosto, se chama livro novo. Não sei se vocês têm essa sensação. A hora que você arranca aquele plástico e você sente aquele cheiro, assim, é vício. É tipo assim, aquele cheirinho que deve fazer um mal, né? Porque deve ter um solvente, não sei o que tem, não, aquele cheiro. É uma das coisas mais gostosas que existe. E outra coisa que eu gosto muito é livro velho também. Ou seja, e eu tenho uma paixão pelo objeto, pelo produto. Eu não consigo enxergar o livro sem pensar produto. O tátil, o contato, o visual, a sensação. Então, quando eu penso o livro, eu penso muito da ideia de produto, a sensação física dele. Para mim é muita diferença de uma iluminação brilho, de uma iluminação fosca e de uma iluminação soft touch, que é uma que você passa para assim. Nossa, que livro bom! A sensação do papel, um papel mais áspero, um papel mais liso. Então, isso eu acho que influencia também numa peça como um livro. Então esse daí depois eu posso, quem quiser dar uma olhadinha, depois a gente mostra. As decisões gráficas que eu pensei muito nesse processo aqui de criar esse lettering que eu estou chamando. Acabou que depois isso aqui virou foi explorado como identidade da exposição que eu acabei não trouxe, mas é no Museu de Arte de Londrina, mas foi feito assim, fachada, painéis, um monte de coisa que explorava essa brincadeira visual. Tem várias decisões que eu faço aqui que eu dou uns pulos dessa altura para ter feito. Para quem é type designer já olhou e já falou assim, tem uns troços ruins pra caralho. Eu tive que fazer essa decisão por uma coisa depois da produção gráfica. A única coisa que eu tentei evocar, talvez tenha que fazer uma composição, um overshot ali,
compensação ótica no outro, porque, para quem já estudou um pouco isso, a nossa percepção de um quadrado em relação a uma circunferência, se você deixar na mesma dimensão, a circunferência parece ser levemente menor, então você tem que fazer uma leve compensação. Foi a única coisa que eu fiz efetivamente, assim. O resto eu tratei tudo como peças, igual a obra dela. São formas. Só isso. Eu vou trabalhar formas e ponto. Então, quando eu olho esse E, por exemplo, pela forma do E, né, lá da esquerda foi o que foi desenhado. Eu faço, que coisa horrível, está tudo errado. Putz, a largura da barra, né, com a haste, como ela é da mesma largura, ela parece ser muito grossa. Então você tem essa composição ótica que é feito, quem faz type design vai pensar isso. Eu fiz um desenho aqui, também desculpe os mais letrados na área. Meu type design é uma coisa que é recente, né? Pelo menos a Terrorista é uma... Comercialmente falando, foi o primeiro trabalho que a gente fez ano passado, que teve uma performance comercial muito legal, mas ainda acho que tem muito que crescer. Mas a hora que eu olho isso, eu falo assim, putz, realmente eu queria que o N estivesse usando a mesma estrutura do M, do E, e assim por diante. Então é tudo meio torto, mas no final das contas tinha uma razão de fazer isso. Então, um conhecimento que eu tenho que suprimir ele para algo maior. Então isso é uma coisa que demorou para eu aprender também. Porque quando você vai entrando na área, não sei se tiveram alguém aqui que esteja nesse momento, parece que você tem que levar tudo a ferro e fogo, assim. Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. E depois quando você vai se vendo mais depois, você pensa, não, eu posso abrir mão, por que eu não usar isso? Legal, mas por que eu não posso ser um pouco David Carson, né? Aí esse aqui é o resultado final da capa. Que assim, não tem uma plasticidade tão interessante, mas o objetivo dela, para ser esses elementos e evocar a própria obra, é que quando você desmonta essa capa, a sobrecapa ela é feita de um papel vegetal. Então ele é impresso, o próprio tema da exposição, momentos, e evocar essa ideia de passagem de tempo, essa perda de tempo e espaço, fica tudo meio confuso, e a própria obra dela discute muito isso. Então conforme você vai virando esse material, ele vai se perdendo, e assim por diante. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aí esse material aqui, ele final, a hora que você tira então essa sobrecapa, aquele lettering se desmonta, então ele vira só formas geométricas. E quando você também abre essa primeira página, né, daí você descobre que ela também usa uma faca, então ela é toda furada aqui. E a primeira capa também, a primeira folha, perdão, ela não é um couché, ela é um vegetal também impresso, daí você descobre que tem uma outra forma. Então a ideia toda, e aqui também tem verniz aplicado, então vocês vão depois olhar e ver assim, tudo tem verniz aplicado, tem confusão. Vegetal pra caramba dentro. Não sei como o povo deixa eu fazer essas coisas, mas deu certo. Eu falo, tem que ser assim, quando vai ficar ruim, tá? Sua obra vai pegar mal. Então assim, aí eu fico pensando nesse processo, a ideia dos vegetais dentro eu não coloquei ali, mas ele também essa ideia de passagem de tempo, a ilusão das coisas, que sobrepõe com outra cor misturo, então dessa confusão de passagem. E o projeto daí seguiu nisso. Então assim, uma questão de conhecimento de type design, do desenho da forma, da letra, eu tenho que suprimir às vezes num projeto ou outro em razão de algo maior. Ou escolher uma fonte torta, igual a que eu estou usando no material ali, que é aquela sem nome, para passar alguma informação que eu gostaria. Quando eu fui escolher a fonte, né, para usar no texto, eu tinha inicialmente escolhido não, estava em dúvida numa fonte que talvez um de vocês conhece, chama Chaparral. Não sei nem se é essa a pronúncia dela. Eu gosto muito do que ele desenha, mas eu estava com uma ideia tão chucra no começo que era assim, ela é uma fonte desenhada por mulher, né, como uma exposição de mulher também, acho que é uma ideia boa. Eu falei, cara, por que você está fazendo isso? Para. Não conta isso pra ninguém. Aí o cara conta no stream. Mas eu olhei aquilo, daí a gente tem umas ideias de livro que você tem que bloquear ela. Eu falei, não dá. Aí eu comecei a olhar a questão que eu queria algo que fizesse um contraste, uma coisa mais... que destacasse do resto. Aí eu pensei, no caso da Garibaldi, uma neo-humanista.
Queria agradar o Henrique. Mentira. Queria pôr uma fonte que eu não precisasse ter roubado. Na verdade, assim, eu olhei o material, daí eu olhei, daí eu falei, putz, cara, acho que a Garibaldi vai funcionar bem nesse material porque ela trabalha como uma antítese aquilo, né? Você tem uma coisa tudo dura, geométrica. Eu não vou usar uma futura, porque vende muito. Aí eu falei, eu vou usar a Garibaldi. Só que daí tem uma coisa legal, assim. Eu fui olhar a Garibaldi, fui olhar a Itálica. A Itália da Garibaldi é muito interessante porque ela tem uma economia de texto, que é, vamos dizer, a história da Itálica tem a ver com isso, né? É uma fonte mais compacta, a estrutura de desenho dela. Isso é uma coisa que me interessa muito, ficar olhando o desenho, fiz alguns prints, fiz alguns testes de dimensão, falei, putz, cara, acho que essa fonte mesmo. Aí eu peguei e começo algumas reflexões sobre estilo, caractere. Eu peguei uma família, né? Então a Garibaldi ela tem diferentes pesos. Só que eu falei, eu não vou querer usar tudo. E uma decisão minha no projeto é que eu só usei 2 fontes, né? A itálica e a regular para tudo. Ponto. Não usei a bold para dar ênfase. Isso é uma decisão que tem que fazer. Eu estava discutindo agora há pouco assim, por que a gente tem que seguir a regra? Parece que a pessoa vai destacar alguma coisa e fala assim, põe negrito. Cara, você não é secretário. Ué. Aí estava discutindo, vou mostrar para vocês a questão de parágrafo. Sabe como que faz parágrafo? Quebra, recua. Se não fizer assim, a mamãe vai bater em você. Não é? Vai tirar a nota. A nota vai baixar. Põe 2 dedos assim e começa a escrever. Tem essa educação formal, que daí a hora que você vem para o design, como é que eu vou quebrar e corromper com tudo isso? Você tem que olhar, ver outra pessoa que já fez e falar, pode então, se alguém já fez. Então eu fico tentando me alimentar às vezes de outros projetos, falando, nossa, olha que legal essa forma como a pessoa fez o parágrafo. Olha, dá para fazer assim. Olha como ele fez a caixa de texto, em vez de fazer algo regular ou irregular. E assim vai. Então quando eu estou pensando em estilo, eu fiquei pensando isso. Eu tenho uma paixão por Versalete, que é Small Caps. Então eu já abro a fonte, se eu estou selecionando ela, se eu acho que vai assim, eu tenho uma tendência a usar. Aí a tendência mesmo. Assim. Se eu vou usar alguma coisa de hierarquia, eu tento usar Versalete. Eu não sei, talvez isso passe aqui alguns anos, mas ainda vai demorar pelo jeito. Eu acho a Versalete, a proporção dela muito mais gostosa de ver do que a Versal, né? A caixa alta. A caixa alta eu acho ela meio esticada. A Versalete parece que ela é compactazinha, um bulldogzinho, assim. Não, você olha lá, a Versal é meio... A Versalete é encaixadinha. Nossa, é tão legal para usar para hierarquia. Então eu vou usar uma coisa regular, outra coisa eu vou usar a Versalete, assim por diante. Coisas que eu olho quando eu abro a fonte para tomar decisões nesse texto do Critic em específico, eu tinha uma nota. Cara, eu já pego a fonte, isso é batata. Eu já pego a fonte e falo, será que tem sobrescrito? Se não tem, cara, eu pego a fonte e falo, essa não vai rolar. É óbvio. Você imagina eu ter que pegar o número 1, reduzir ele, e subir ele, ficar mais fininho ali. Eu não consigo depois me perdoar. Eu falei, tá errado, cara. Tá tudo torto. Por que você não escolheu? Tem tanta fonte no mundo. Por que você vai escolher errado? Isso faz, não é? Eu acho meio retardado. Você fala, nossa, cara, retardado. Aí, essa é uma decisão. O que eu já coloquei para vocês de multiplicação, esse projeto me pedia toda a página que tem uma obra, eu tenho que colocar multiplicação. Outra coisa que tinha, e daí também tem a ver com estilo, no meio do texto, com frequência, tinha algumas siglas. E daí você tem essa questão de estilo, é muito mais harmônico você usar Versalete no meio do texto, do que uma caixa alta, porque parece que o texto, a textura tem um nó. Você põe uma caixa alta no meio do texto, tá lá, USP. Você põe a Versalete, tudo bem. Então também é uma decisão, por que eu vou escolher essa fonte? O numeral de texto, né? Que também tem a mesma característica desse texto. Esse texto tinha várias datas, então também ia ter esse problema. Se eu tenho só um numeral alinhado, ele ia virar um blocão. Fica aí assim, fica harmônico. Travessões, aí de novo eu tenho o travessão M, que é um travessão que ele fica em questão de largura entre um hífen e um travessão M, né, ele seria metade desse N, ele é indicado para a questão de distância, de tempo, espaço.
Eu tinha isso no material, então já também fui olhar, será que essa fonte tem esse travessão? Já tem, putz, show de bola. Ou travessão M, aí eu tenho uma tendência a usar muito travessão M para dentro de texto e tal, mas o meu uso particular. Só que quando eu fui pegar o texto do crítico, eu vi que ele usava. Daí ele faz uma coisa muito bizarra, assim, que alguns de vocês talvez já tenham tido, principalmente quem está mais experiente, porque o cara usa 2 hífens. Já falei, já saquei o que esse cara está querendo aqui. Que daí ele não sabe no teclado puxar o glifo, né, no Word, ele digita lá e ele põe 2 hífens para fazer então esse material. Eu falei, eu ia precisar, então já olhei. É óbvio que eu sabia, eu estou colocando isso tudo para vocês, mas é óbvio que quando já tinha pego a Garibaldi, já sabia que ela ia ter, pelo próprio tipo de projeto, um projeto que exige mais, quando você está trabalhando com fontes pensadas para mercado, é muito difícil ela não ter um set às vezes melhor, maior, de desenhos e isso, até por uma questão comercial, né? Mas eu olhei, óbvio, para ver se estava tudo ok. Já aconteceu de eu ter uma situação muito específica de um projeto, a fonte era show de bola, massa. A hora que eu fiz o texto inteiro, no meio do texto aparecia cifrão várias vezes. E eu fui ver, o cifrão era cagado. O cara pegou o S, só colocou uma barra vertical. O que aconteceu? A parte branca ficou tampada, né, o miolo. Então você tinha assim, eu olhava o texto, eu via assim, cifrão. Então o treinamento do olhar tem disso, você vai treinando, então não só no type design tem o treinamento do detalhe, mas também no uso tipográfico você vai ter esse tipo de treinamento. Né? E aí uma questão de estilo também, que eu adotei uma estratégia que era, como eu tinha o texto bilíngue, em uma das páginas eu coloquei ele em romano e os destaques em itálico. E eu tomei uma atitude que não é muito convencional, mas no inglês eu adotei ele inteiro, o texto do crítico em inglês e o destaque em romano. Que à primeira vista, quando eu fiz isso, me deu tipo assim... Mas eu olhei e falei, cara, mas isso é legal. Porque como eu consigo manter um padrão, eu testei, então acho que isso vai ficar bacana. Então é uma decisão de estilo, que é fugir um pouco do convencional, que poderia, como está em outra página, falar, vou usar normal mesmo, romano e itálico, e quando for inglês eu troco. Vou mudar a cor. São decisões de projeto. Né? Aí voltando naquela história lá, uma tela que estava lá para trás. Eu mostrei lá atrás essa tela, mas ela surge junto quando eu estou passando da tipografia, tá? Que eu estou seccionando o módulo para pensar como ele funcionaria. E daí eu trago isso aqui, ó. No caso desse projeto, eu tenho sempre uma relação, assim, o tamanho da fonte eu também quero que harmonize com essa relação dos espaços divididos da página. No caso desse projeto específico, nem sempre eu tomo essa decisão, mas eu decidi que o tamanho do texto, eu ia trabalhar aumentando o texto até que a altura de X, que representa a altura da maioria das minúsculas, que tem relação com o nome da letra X, porque o X ele tem tanto a base como o topo na romana normalmente alinhado. Eu fui aumentando até chegar no tamanho que ela regulasse com aquela altura da baseline. E daí me dá um resultado 10.4. Então o tamanho da fonte ficou 10.4. Eu faço um print e falo, putz, cara, funcionou 10.4, ficou legal. Graças a Deus a gente está na época digital, né? Porque senão era tamanho 10. E daí já eu tenho um problema seríssimo no meu projeto. Não bateu. Ou talvez eu pensaria diferente, né? O raciocínio meu, eu acho que é um raciocínio talvez de alguma forma um pouco mais antigo, né? De pensar espaço. Só que com o recurso digital eu posso colocar que tamanho quiser de fonte. Eu não preciso ter uma fonte 10, 12. Eu posso ter um tamanho de uma fonte 10.4. E a mesma coisa acontece com os títulos, que daí eu vou trabalhando isso também pensar, vou alinhar eles, e daí eu consegui um 26.5 de tamanho de título. E no caso a Versalete, que é a minha paixão. Aí quando eu venho para o projeto mesmo e usando a caixa de texto, aí tem essa decisão que é, como é que eu faço para organizar parágrafos? Então eu posso, aquela ideia que eu comentei com o Pedro, faz uma quebra de linha e dá um recuo. Eu falei, eu não queria fazer isso. Como a própria obra, tudo que eu estou enxergando é de deslocamento, sobreposições de planos, eu pensei em parágrafo como planos. Então eu estou trabalhando ele dentro dessa malha tipográfica, deslocando eles, só usando recuo, sem ter
primeira linha recuada maior, nem ter uma preocupação de, por exemplo, ter uma quebra entre cada parágrafo com uma distância maior. É tudo bloco. E daí eu testo isso também. O título ele entra, né, no meio da caixa. Eu tenho esse resultado final, né, de texto. Uma das coisas que eu gosto de fazer design, mas eu também gosto de diagramar. Diagramar para mim é tipo terapia, assim. Pega, fico mexendo, ajusta, puxa uma letra para cima, joga uma para baixo. Ficou massa. Aí não vai dar para vocês verem, mas lembra que eu comentei com vocês? Então tem números, não sei se vocês conseguem perceber ali, não dá para dar zoom. E aí vai. Essa linha aqui na direita é a costura, que o material é uma costura reta. Então é só uma indicação de perda aí de papel que vai ter. Aqui é a aplicação de uma das obras. Que daí eu fiz uma situação também na vertical, eu fui subdividindo também em 16 para encontrar algumas questões melhores de posicionamento das obras. Então, conforme cada obra eu precisava repensar um pouco do espaço. Lá embaixo, eu só indiquei que eu acabei dando um espaço entre técnica mista e a mixed media. Aí eu dei um espaço M, então de novo volta aquele raciocínio do espaço branco, da distância entre as coisas. Então de novo essa coisa da minúcia, do pormenor. Eu falo assim, Deus está nos detalhes, sabe, do projeto. Ali você fala, nossa, que Deus me ajudou. Dando bom. Então esse aqui é o resultado final de uma página que ela é par, né? Ela vai ficar do lado esquerdo do material. E é isso. Oi, Renato. Oi. Parabéns pela palestra, gostei bastante. Eu sou designer gráfica, também eu trabalho com design há uns anos e me chamou bastante atenção no início ali da tua palestra, que tu mostrou uma fonte que eu até nem sei se era assim ou se tu manipulou ali para o diatipo, que ela mistura caixa alta com caixa baixa. Eu queria perguntar, isso sempre foi meio que um tabu, assim, entre aspas, entre eu e a minha sócia, a gente diverge um pouquinho na opinião da utilização de uma mesma palavra, seja para um logotipo ou para uma outra utilização, a caixa baixa e a caixa alta na mesma utilização. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, falasse um pouquinho mais. Tem uma tentativa de simplificação de forma que chama unicase, que é você tem só o grupo das caixas altas com troca de alguns glifos com a forma da minúscula, mas ela não é na mesma altura das minúsculas, ela é na mesma altura da maiúscula. Vai? Olha lá. Nesse caso, essa fonte que foi desenvolvida, que é aquela ali, é a terrorista Dilma. Ele tem isso como recurso OpenType. Então, não é manipulada, ela é daquele jeito ali de cima, ó. Aí eu vou lá no Stylistic Alternate, ele já troca para essa opção. Então depende muito da situação. Então se é certo, se é errado, é um diferente estilo. Eu gosto em algumas situações, outras situações eu acho também meio estranho. Mas existe mais de uma fonte que tem, às vezes ela é inteira assim, ou ela tem recursos para você fazer essas trocas de alternates e tal. No caso da terrorista, a gente pensou isso como uma estratégia de desenho. Até porque não era tão complexo fazer. A ideia foi do Diego, ele está falando aqui. No caso da fonte terrorista, o projeto, o desenvolvimento da fonte foi eu e o Tony, mas a gente deve ao Diego a parte de tecnologia da fonte, né? Ele ajudou muito a gente para desenhar algumas características para poder funcionar, que é uma coisa muito importante saber, que às vezes você faz o desenho, mas você não tem a parte da engine da coisa, ela tem que funcionar bem, né?
Isso é uma coisa que me dá um pouco de desgosto quando eu mexo no Word, assim, por exemplo. Eu fico desesperado. Eu tenho lá uma família que ela tem um monte de fonte, eu coloco lá, ela, cadê o resto? Cadê a Light? Aí eu quero um recurso, eu tentar, não achar nada, não tem nada. Não, é desesperador você não ter, parece que seria óbvio, todo software tem que ter tudo da fonte, tem que acessar. Então nem o da Adobe você consegue acessar todos os recursos, né? Você tem algumas coisas que você cria, né, de programação que ainda não se usa. Agora vou colocar o type designer na parede. Tá. Esses recursos que você mostrou são bem interessantes, recursos para montar paradas, né, para montar composição de livro, principalmente. É difícil de ver isso hoje em dia. Eu queria saber se você acha que isso deve ser, a fonte deveria ser mais cara, ou se é obrigado a ter o designer. A designer tem que assumir que já deveria ter o recurso. Onde fica isso? Porque dá muito trabalho para se fazer. E vai dizer, 95% do pessoal às vezes tem recurso na fonte e não sabe usar. Ou não tem nem vontade. Eu acho assim, eu acho que a maior parte das pessoas não usa. A minha interpretação assim, rápida. Mas eu acho que depende muito realmente do que o cara está pensando no projeto. Você deve concordar comigo, se o cara está pensando para a revista, a tendência é usar alguns recursos mesmo, né? Que talvez ele tenha que pensar algumas questões de número, de tabular ou não. Esses recursos você vai ter que pensar, né? Então eu acho muito questão de direcionar. Mas eu não acho que, aí talvez eu não seja a pessoa mais apta para concluir isso, mas eu não acho que isso implica tanto comercialmente alguns tipos de recursos. Eu acho que a pessoa é mesmo só eu acho que seria super legal, mas não sei se isso implica muito. Por exemplo, na Terrorista tem versões diferentes de arroba. Quem é que vai falar? Achei a fonte boa. Tem 2 arrobas. É uma coisa que fica no meio termo, algo comercial, algo mesmo de interesse próprio. Eu não sei. Acho que algumas fontes talvez sim. A pessoa talvez já pegue ela, né, uma Fair, por exemplo. Eu acho que talvez a pessoa já pega porque ela está com essa expectativa. Ela já quer que fique fazendo. Quer fazer confusão. Mas tem uma, eu não sei a pronúncia, uma que é Bickham. Como que é o nome? Uma que é Bickham. Cara, eu sempre olhei a fonte com um olhar assim, sabe? Ok. Cara, a hora que eu comecei a usar os recursos OpenType, contexto alternate, eu apaixonei. Cara, que genial! Porque tem um SWAT, tem um negócio, termina, troca o caractere. Então, assim, como eu não tinha esse conhecimento na época quando eu usei as primeiras vezes, depois, quando parei para mexer, quando eu uso a fonte, influencia na compra. Se eu tivesse, numa outra situação, eu tivesse comprado. Então, quando eu olho, principalmente o MyFonts hoje, você vê que a maior parte das apresentações da fonte é tentando mostrar os recursos. Tem isso, tem aquilo, tem isso. Eu não sei se a pessoa usa, mas ela fala assim, eu estou pagando por mais. Sabe um bônus? Assim, igual o Nescau, 200 gramas. Pague 200, leve 300. O pacote é maior. Então acho que as pessoas não usam. Não sei. Eu uso. Uma dúvida. Muito das práticas e conselhos do museu, eu acredito que elas vêm da antiguidade desde a composição manual de tipos, né? Eu queria saber o que tu acha sobre a relação disso com hoje, né? Porque a gente vê que hoje, por causa dos programas software, a gente perdeu muita coisa que era super trabalhado no passado, assim, de compor e usar os caracteres corretos. Tu acha que hoje, com os recursos que estão disponíveis, dá para fazer muito mais? Ou a gente já tem muita coisa para resgatar do passado? Eu posso falar pela minha experiência, tá? Eu começo numa universidade onde o povo falava letra bastão e letra redondinha. Os troços assim. Eu terminei a faculdade achando que era isso. A hora que eu fui entrando no universo, tipocracia, caramba, 4 cursos, Marcos Mello, fui indo, lendo livro, foi não sei o quê. Fui fazer letterpress. Eu tenho um acervo de letterpress de 40 fontes. É um gabinete gigante, mais acervo de tipo de madeira. Então eu não sei o que eu pus dinheiro nesse troço. Eu falei, eu preciso comprar esse negócio. A minha percepção mudou. E lendo alguns livros que falam sobre livro, principalmente composto por pessoas antes do universo do digital, a reflexão deles, como eles pensam o livro, isso me influenciou demais. Porque, não que eu quero ir para o passado, mas
a forma de olhar me ampliou o conhecimento. Eu acho que a gente, como o universo digital ele é muito, entre aspas, livre ali, né? Qualquer coisa que você fizer e muito com apoio, você faz uma caixa de texto, ele faz para você a caixa. Você preenche com texto, ele te ajuda. No físico, você tem aquela coisa de montar o espaço, calcular para ver se está certo, aí vai colocando, não deu, recoloca, põe espaço. Quando você faz todo esse processo, você tem uma outra relação com o uso. Eu acho legal o meio termo, né? De você poder usar daqui e lá. Então, minha resposta é, quanto mais conhecimento você tiver a diferentes níveis, no digital, no físico, eu acho que o resultado vai influenciar no seu trabalho. Se isso vai ser melhor ou se isso vai ser pior, eu acho que a posteridade vai falar. Talvez a pessoa no futuro fale, nossa, que bosta que esse cara fez. Ou, putz, cara, que legal, o cara conseguiu usar da tecnologia de uma forma inteligente ou usando com pensamento antigo. Eu gosto do pensamento antigo quando eu penso em harmonia, em relação... Eu não sei vocês assim, mas quantas pessoas discutem formato, por exemplo? Ah, o formato, esse aqui é um retângulo dinâmico, um retângulo... O áureo todo mundo fala, né? Áureo. Mas o meu cartão é formato áureo, né? Razão áurea. Mas assim, essa questão de pensar essas proporções também é uma coisa muito antiga, entre aspas, que é esse cuidado. Porque, sei lá, na época medieval o cara tinha que mandar fazer o papel. O cara, se ele tinha que mandar fazer o papel, eu vou pensar então no tamanho. Nós não, chega um A4 e fala assim, valeu, velho. Taca pra cima, só levantar. Não é? É igual papel. Você chega lá, qualquer especificação que você manda na gráfica, assim, puxê fosco. Não é? Puxê fosco, laminação fosca. Verniz localizado. A gente fica muito duro pela questão mercadológica. Então, às vezes, romper um pouco, olhar para trás. Tem umas coisas legais no passado. O mesmo processo. Espero ter respondido.